Então, pessoal, eu quero mostrar para vocês agora a simulação do IGBT, como é que eu faço isso. Então, o que eu coloquei aqui? Ó? Coloquei uma fonte de retenção, eu vou tirar a fonte de retenção e vou tirar o IGBT daqui, tá? Vou tirar o ponto tran também, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero colocar aqui uma fonte de PWM, né? Um sinal PWM. Então, vou colocar aqui, ó, a voltage, né? Que nem eu já tinha feito na última aula, a última simulação. Então, aqui eu vou colocar em advanced, né? Eu vou colocar aqui como pulse, né? E aqui eu coloco a tensão, a forma como eu gero o PWM é assim. Então, eu coloco um valor inicial, quando ela vai partir de... tem os dois níveis, né? Do sinal PWM, ela começa em 0. E eu quero que a tensão nível lógico alto, né? V1 seja de 20 volts. Tempo de delay, eu quero que ela inicie imediatamente, então eu não coloco nada. Tempo de subida, tá? Esse tempo de subida, pessoal, ela é a rampa onde a tensão gate emissora ela sobe. Quanto tempo demora para subir, tá? Eu vi aqui que na simulação, colocando o tempo zero, estava tendo problema, não estava convergindo, tá, a simulação. Então vocês podem colocar um valorzinho aqui que seja maior do que o passo de simulação que vocês vão colocar na outra tela. Então eu coloquei aqui um 100 nano, tá? Coloca 100 nano, não vai influenciar muita coisa, tá? T-on é o tempo que ele vai ficar on e aqui é o período, tá? Então se eu colocar, digamos aqui, ó, 50 micro e aqui 25 micro, quer dizer que ele vai ficar 50% do tempo ligado, 50% desligado, tá? Então isso aqui, e ele vai gerar esse códigozinho aqui que é a configuração dessa forma de onda pulsado, tá? Coloquei um resistor de gate aqui de 2 ohms e aqui eu vou colocar o IGBT, tá? O RC aqui é a resistência do coletor e a fonte, daí vocês já sabem colocar, tá? E o IGBT é o seguinte, vocês vão pressionar F2 aqui e vocês vão vir aqui, ó, em MISC, tá? Que é de Miscellaneum, quer dizer, é uma salada, né, de componentes que tem aqui dentro. Então aqui dentro vocês vão entrar e vai ter aqui, ó, NIGBT, tá? Ali está o símbolo dele. É aquele símbolo alternativo, não é o símbolo convencional, tá? Daí aqui, pessoal, eu quero que vocês simulem, quero que vocês usem aquele mesmo IGBT que a gente viu em aula, tá? Da Infineon, ok? Vou mostrar o datasheet dele agora, que é esse cara aqui, ó. Tá? Então, esse IGBT aqui, ó, é o que a gente tem em aula, tá? Então, lá no laboratório. Então, nós vamos usar ele, vamos simular usando ele, tá? Então, esse cara aqui, ele é para 1.200 volts e para 20 amperes, tá? Tensão de saturação dele é 1,55 volts, beleza? Então, vamos lá. É o IHW20N120R2, tá? Vou até dar um Ctrl C aqui, tá? Voltando para o LT Spice, vou colocar aqui como comentário, eu quero achar esse componente aqui, ó, tá? Esse componente ele não é padrão do LT Spice, tá? Então o que eu fiz? Eu busquei uma biblioteca de componentes da Infineon, tá? Que está dentro desse arquivo, .lib, tá? Que eu baixei e deixei na mesma pasta que está o arquivo de simulação, que eu vou mostrar agora. Então aqui na pasta que tem os arquivos de simulação, eu vou agrupar aqui por tipo, tá? E vai ter esse arquivinho aqui, que é o Infineon Duopack ltspice.lib, tá? Então eu procurei lá por bibliotecas, Infineon ltspice no Google, e eu consegui baixar essa biblioteca, lib, né, de library, é a biblioteca, e aqui dentro tem todos pelo menos vários tipos diferentes de IGBTs da Infineon, tá? Então eu deixo na mesma pasta, venho aqui no LTSpice, coloco aqui um comando OP e eu vou digitar aquilo ali, ó, .lib, o nome da biblioteca, .lib, aí só dou um Enter e está colocado, tá? Daí eu vou vir aqui, eu vou clicar com o direito, pessoal, e tem aqui ó, Open, tá? Então ele vai abrir esse .lib, tá? Nós estamos buscando, eu vou dar aqui dentro, tá todos os IGBTs que foi cadastrado nessa biblioteca, que são esses caras aqui, ó, tá? Todos esses modelos, tá? Aqui são os de 1.200 volts, aqui são os de 600 volts, então tem essa lista aqui, esta aqui e esta aqui. Nós temos que encontrar o nosso, tá? O nosso, se não me engano, é esse aqui, ó, 1.200 volts, tá? Que é de 20 amperes, tá? Só que não é esse nome que a gente coloca, tá? Eu vou vir aqui, eu vou dar um Ctrl F de buscar, né? Vai aparecer essa janelinha lá em cima, eu coloco o nome aqui e dou um Enter, tá? Então ele selecionou aquilo ali, se eu selecionar de novo, ele vai mostrar todas as outras configurações que nós temos ali dentro, tá? Então, tem o nome que ele foi cadastrado lá dentro, pessoal, é esse nome aqui, tem um underline L2, tá? Então é esse nome que a gente tem que colocar. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, ó, vou até fechar essa janelinha aqui, voltei para cá, e daí aqui eu vou dar um clique duplo no componente, e onde é que diz valor aqui eu vou colocar o nosso código, tá?
Então, vou até deletar esse nome daqui, beleza? Daí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar a janelinha de simulação, tá? Então aqui eu quero começar a simular a partir de 0. Stop time, né? Eu colocar aqui, se eu coloquei aqui, ó, 50 microsegundos, eu quero simular pelo menos uns 4 ciclos, né? Vamos simular até 200 micro, tá? E aqui, ó, onde eu vou começar a salvar, eu quero começar a salvar em 0. E o step size aqui tem que ser um valor, como eu coloquei uma rampa de 100 nano, tem que colocar pelo menos alguns pontos nessa rampa. E eu colocaria uns 20 nano, vamos dar 50 nano aqui para não demorar demais a simulação, tá? Não, vou colocar 20 nano. 20 nano vai ficar melhor. Vai demorar mais a simulação, mas fica melhor, tá? Tá, daí o que acontece? Quando a gente faz isso, vai dar esse erro aqui por causa do seguinte, não vai rodar a simulação, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, eu não sei por que o LT Spice faz isso, mas nesse tipo de componente aqui, ó, eu tenho que vir aqui, ó, e onde é que diz prefixo, tá? Como eu estou usando, eu acredito que seja porque é uma biblioteca de outros componentes, tá? De fora do LT Spice, eu tenho que vir aqui e colocar um X, tá? Não me pergunte como é que eu descobri isso aqui, tá, pessoal? Mas tem que colocar um X aqui, tá? Beleza? Então, colocado isso, eu posso rodar agora a simulação. Tá, rodou a simulação. Eu não... Acho que esse aqui é um tempo muito grande. Eu vou dividir essa tela de assim e diminuir esse texto aqui. Tá? Beleza? Então, aqui o pessoal tem um outro código aqui, pessoal, um outro comentário que é o seguinte. Quando eu simulei pela primeira vez, há muito tempo atrás, deu um erro no LT Spice e eu tive que fazer isso aqui, ó. Tive que resetar as configurações do LT Spice. Tem que ir em Control Panel aqui, ó. Tem que ir lá acho que no painel de controle, em Spice e resetar para Default, tá? Eu tive que fazer isso uma vez só. Se tiver problema, vocês precisam pegar e fazer isso também, tá? Para mim nunca mais aconteceu, mas eu deixei ali como um comentário para mim lembrar, tá? Então aqui está o PWM. Eu não quero simular durante todo esse tempo aqui, ó. Eu quero mostrar somente um período assim, ó, tá? Vamos voltar aqui. Eu quero mostrar somente a subida e a descida, tá? Então eu vou simular tipo de 90 até 100 e... Pode ser no primeiro ciclo, inclusive. Pode ser esse ciclo aqui, ó. Vamos simular até... Eu quero simular, por exemplo, somente esse pulso aqui, ó. Tá? Vamos cortar daqui até por aqui, ó, tá? Então pode ser daqui, que isso aqui é em torno de... Isso aqui tem 25 micro, né, pessoal? Então 25 micro, vamos colocar em torno de 35 até uns 90, tá? Que daí é o tempo que vai mostrar apenas um ciclo, tá? Então vou vir aqui no ponto tran e vou simular até 100 para ficar mais rápido. Começar a salvar a partir de 35 micro e vai simular até 90, tá? Só para mostrar, não precisa mostrar muita coisa na tela. Tá? Então mostrou um ciclo inteiro aqui na tela que fica melhor da gente visualizar. Então esse aqui é um pulso, ó, ele subiu e desceu, que nem está mostrando lá na aula, tá? Então vou vir aqui e colocar mais alguns plot planes aqui, plot panes, né? Vou colocar 3 aqui. Então nesse primeiro aqui eu quero mostrar a tensão do gate, né? Que é esse cara aqui, ó. Aqui eu vou mostrar, eu quero mostrar mais uma coisa, então já vou colocar agora um plot pane, tá? Então aqui eu quero mostrar a entrada, né, que é esse cara aqui. Aqui eu quero mostrar a tensão do coletor, tá? Somente a tensão do coletor, eu vou dar um clique duplo. Aqui eu quero mostrar a corrente, tá? Então eu venho aqui, ó, corrente, tá? E aqui eu quero mostrar a potência, que nem tinha lá mostrado lá na aula, tá? Então aqui, ó, eu vou mostrar o VC e a corrente, e daí eu vou vir aqui, ó, clicar com o direito, vou dar um Ctrl X aqui, e aqui eu vou multiplicar os dois, tá? Multipliquei os dois, tá? E daí eu vou apagar esse outro cara aqui, tá? Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos o PWM, pessoal, tá? Que está subindo aqui, está ligando então o GBT. Quando eu ligo ele, a corrente dele sobe, né? Então ela está em 0 aqui, ó. Ela subiu para 8 amperes, tá? Mais ou menos 8 amperes que nós tínhamos calculado, que é mais ou menos os 200 volts dividido por 25. Ela vai para 8 amperes e daí depois a gente desliga e ele desce, tá? Então olha aqui, vamos analisar cada uma das partes. Aqui nós temos a subida, né, do PWM, tá? O PWM vai de 0 para nível lógico alto, tá? Então essa rampa aqui, ó, pessoal, foi a rampa que nós colocamos aqui, ó, tá? Ela tá uma rampa de, vamos clicar aqui, ó, tá uma rampa de
100 nanosegundos. Então, demora 100 nanosegundos para ele sair de nível lógico alto, tá? Para o nível lógico do baixo para o alto, tá? Então, vamos ver o tempo aqui. Diferença dos cursores, tá? 97, praticamente 100 nanosegundos, tá? Então, esse é o tempo que demora, beleza? Então, olha o que acontece. Aqui a corrente ela já começa a subir imediatamente, tá? Tem só um delayzinho aqui, ó. Esse tempo aqui, ó, pessoal, ó, entre eu começar a subir o sinal e o meu... De fato, a corrente começar a subir é o tempo de delay. E esse tempo daqui, onde ele começa a subir até 90%, mais ou menos, é o tempo de rise, o TR, tá? Tempo de subida. Podemos até medir aqui e comparar com o datasheet, tá? Vamos medir eles. Então, vai ser um valor bem pequeno aqui. Daqui até por aqui, mais ou menos, tá? Cadê a diferença aqui? 23 nanosegundos, tá? Vamos olhar no datasheet quanto que é. Vamos descer aqui. Eu vou mais para as unidades aqui. Tá? Então, tempo de... esse datasheet não diz quanto que é o tempo de subida, tá? Não diz, só diz o tempo de descida, tá? Então, não adianta olhar aqui. Tá? Então, esse aqui deu 23 nanosegundos, tá? E daí o que acontece? Então, quando eu subi o sinal, a corrente ela subiu, né? E a tensão que está nesse ponto aqui, ó, o que vai acontecer? Antes não tinha nada de corrente, então a tensão no coletor aqui era uns 200 volts, né? Então, olha aqui, ó, ela começou a descer e esse aqui começou a subir. Só que elas acontecem simultaneamente. Quando esse aqui desce, esse aqui sobe, tá? E daí o que acontece? Existe um cruzamento de potência, um cruzamento de tensão e corrente. Isso aqui gera potência, tá? Porque ele está passando pela região ativa, ok? Então tem esse pulso de potência, tá? Antes eu tinha praticamente, olha aqui, ó, eu tinha na parte de baixo aqui, ó, em torno de 20 miliwatts, ou seja, não tinha nada, né? E aqui, ó, no cruzamento, pessoal, dá um pico de 400 watts, tá? 400 watts que é dissipado, tá? Só que a questão é o seguinte, ele é 400 watts durante muito pouco tempo, tá? Ele é um tempo muito pequeno. Então, se a gente fizer a média, tá? A média dele vai ser bem curta, tá? A média vai dar um valor bem baixo, tá? O que toda essa potência, pessoal, ela vai gerar calor, tá? E o calor é proporcional à energia, tá? A energia. E a energia é o que? É a área embaixo dessa curva, tá? Então a área embaixo da curva, ó, se a gente olhar assim, ó, a área embaixo dessa curva é bem pequena. Então nesse pulso aqui de potência, o IGBT esquenta um pouquinho, tá? Vai ser alguns miligraus, tá? Miligraus, tá? E daí depois ele vai no próximo pulso ele vai esquentar um pouquinho mais, no próximo pulso ele vai esquentar um pouquinho mais, tá? Então, cada pulso desses a temperatura aumenta um pouquinho. Claro que daí eu vou ter que botar um dissipador para tentar limitar o valor máximo da temperatura que ele vai chegar, tá? Então, isso aqui é no turn on, né? Quando eu estou ligando ele. Então, essa parte aqui é muito semelhante ao do MOSFET, tá? Agora vamos analisar aqui no desligamento, tá? Que é o que tem aquele efeito que eu tinha comentado com vocês. Então, no momento que eu desliguei aqui, ó, a corrente começa a descer logo, né? Vamos colocar os cursores aqui, ó. Colocar os cursores. Então, vai ter um tempo de delay aqui, ó, um delayzinho até a corrente começar a descer, né? E daí depois a corrente começa a descer, né? Começa de fato. Daí ela começa a descer e chega num ponto que ela muda a inclinação. Que essa aqui é chamada corrente de cauda, lembram? Que é devido à recombinação das lacunas aqui dentro do GBT, porque na entrada eu tenho um gate isolado, então ele não consegue drenar a corrente do gate, tá? Então a recombinação acontece com o gate em aberto, tá? Diferente lá do transistor bipolar, que não é assim, tá? Então, ó, esse pulso de potência tem mais ou menos a mesma amplitude, 400 watts. Só que ele demora muito mais. Então, a área da curva embaixo desse cara aqui é muito maior, tá? É muito maior. Então, a potência de dissipação, a potência de chaveamento, né, de comutação no desligamento é muito maior, porque essa área é maior. A gente consegue ver isso aqui, ó, quando a gente dá um zoom out. Olha aqui a área desse ponto aqui e desse cara aqui. Esse lado aqui é muito maior, tá? Então, olha a corrente aqui, o tanto que demora para desligar, tá? Demora muito mais para desligar. Então, esse é um dos grandes problemas da frequência de operação dos IGBTs, tá? Então, olha aqui, ó. Eu descobri uma outra forma de a gente medir potência, por exemplo, aqui no LT Spice, tá? Então, se a gente está nessa curva de baixo aqui, ó, isso aqui, pessoal, é potência instantânea, né? Então, aqui tem 400 watts,
vamos olhar instantaneamente nesse ponto aqui, ó, nós temos 9,95 watts, que essa é a potência de condução, tá? Porque a corrente está em alta, né, 8 amperes, e daí vai produzir, vamos olhar a tensão, quanto tem a de tensão? Está em torno de 1,25 volts, tá? Se a gente olhar lá no datasheet desse componente, ó, vamos ver se a gente acha aqui, tensão, VCE, está em torno de, pode ser nessa curva aqui, ele está em 25 graus, né? Então, porque a simulação normal é 25 graus, e ele estaria com 8 amperes, né? Então está numa curva um pouco abaixo dessa aqui, ó. Se tivesse 10 amperes, o VCE de saturação seria em torno de 1,25, sei lá, 1,4 volts, tá? Só que a gente está em 8, então está um pouquinho para baixo. Então está 1,25, tá razoável, tá? Então essa aqui é a tensão de saturação, 1,25 volts, tá? Que está sendo medido aqui, ó. Então está 1,25 volts, posso mexer para o lado aqui, a tensão aqui ó, praticamente não muda, tá? E a corrente também não muda, tá? Então se a gente multiplicar uma pela outra, vai dar então, aqui ó, olhando nessa curva de baixo, vai dar então 9,95 watts em condução, tá? E o pulso de potência dá 400. Só que esses valores não dizem nada, pessoal. A gente tem que olhar a média, potência média sendo dissipada, tá? Então, como é que a gente faz para olhar a média? A gente clica aqui, ó, e pressiona Ctrl, tá? E clica no que nós queremos ver. Então, aqui vai dar a potência média, ó, 9,51 watts. Então, ele vai fazer a média do que está na tela aqui, ó, tá? Então, deu 9,51 watts a potência sendo dissipada aqui, ó. Então, sempre pressiona e clica, né? Tá? Se a gente olhar aqui, ó, e clicar nesse cara aqui, ó, vai dar então uma média de em torno de 9,11 volts, tá? Porque não pegou um período exatamente inteiro aqui, tá? Então, olha aqui, ficou mais ou menos 50% do tempo em alto, 50% em baixo, só que não está um período inteiro. Eu vou ajustar aqui para ficar um período inteiro. Vamos simular então porque está 50 micros, vamos simular de 50 micros até 100 micros. Tá? Então aqui agora está um valor inteiro, um período inteiro de 50 micro na tela, tá? Então é mais fácil fazer a média, porque eu vou fazer a média no período, tá? Então se eu vim aqui, ó, e clicar com Ctrl, clicar aqui em cima, olha a média, deu mais ou menos aproximadamente 10, tá? Por quê? Porque se eu tô 20 de pico e 0 aqui, e 50% ligado, 50% desligado, 50% de 20, a média vai dar 10, tá? Então, aqui no coletor, e outra coisa, eu não posso clicar no Ctrl aqui dentro da tela, senão eu acabo arrastando tudo. Então eu tenho que pegar e deixar o mouse em cima da variável e daí pressionar Ctrl e clicar. Tá? Então a média aqui deu em torno de quase 100, né? Porque é 50% ligado, 50% desligado e o valor máximo é 200, tá? Não deu exatamente 100 por causa que ele ficou abaulado aqui, ele filtrou de certa forma e diminuiu um pouco o valor médio, tá? E a potência, pessoal, olha aqui, a potência ficou em torno de, agora sim, ele está calculando a média certa, a média dentro de um período, tá? Se eu quero saber a média de todo, como ele se repete, né? Se eu calcular a média de um período, estou calculando a média de tudo, tá? Então, ó, 10,461, tá? Então, esse aqui é o valor médio, tá? Da potência sendo dissipada ali no IGBT. Então, se vocês verem, ó, a potência na condução ela está em torno de 9,95 e a potência média total ela está em 10,46, porque tem duas potências, potência de chaveamento e potência de condução, tá? Essa aqui, ó, pessoal, é a potência de condução, tá? Só que ela fica só 50% do tempo. Então ela ficou isso aqui vezes 0,5, né? Porque potência de condução só acontece quando ele está em condução. E onde é que ele está em condução? Só nesse trecho aqui, ó, né? Daqui, ó, tá? Até aqui, ó. Só nesse trecho aqui que ele está em condução. Então vai dar aqueles 9 vezes 0,5, tá? E essa diferença até os 10 é devido a esse pulso de potência aqui de potência de chaveamento, tá? Então está mais ou menos metade sendo dissipado em comutação e mais ou menos metade em condução, tá? Então assim, ó, vamos só lembrar dos valores. Então potência média está 10,461, tá? Eu vou dar um Ctrl C aqui e vou guardar esse texto aqui, ó, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar um texto, tá? E vou guardar aqui, ó, 10,461 com 2 ohms de resistência,
tá? Eu vou vir aqui, ó, pessoal, e vou colocar 100 ohms de resistência, tá? O que vocês acham que vai acontecer com essa potência média aqui? O que vocês acham que vai acontecer com a potência média se eu colocar um resistor mais alto, tá? Pensem aí. Se ficar um resistor mais alto, vai demorar mais para carregar o capacitor, tá? Demorando mais para carregar o capacitor, ele vai ficar mais tempo na região linear, tá? Se ficar mais tempo na região linear, a área dessa curva aqui da potência de chaveamento vai ficar maior, tá? Então, eu vou ter mais potência em comutação, tá? A decondução não vai mudar muito porque ele vai ficar ao mesmo tempo ligado, mais ou menos, né? Tá? Então, vamos rodar agora com 100 ohms. Não mudou muito aqui, aparentemente. Vamos olhar a média, tá? Então, olha aqui a média, pessoal. Foi para 12,208, tá? Então, eu tenho aproximadamente aí, sei lá, 1,7 watts quase a mais de potência por causa desse resistor aqui, ó, tá? Então, 1,7 em cima de 10 aqui, pessoal. Então, aumentou tipo 10, 15% de potência dissipada por causa deste resistor, tá? Então, eu teria, se o meu conversor fosse somente essa chave ativa, eu teria 15% a menos de eficiência, tá? Então, só esse resistorzinho. Então, quanto menor esse resistor, melhor, tá? Claro que eu vou ter um valor mínimo que eu vou conseguir colocar aqui que o meu driver consegue fornecer de corrente, tá? Se eu diminuir demais, eu posso danificar o driver ou danificar a chave, tá? O IGBT, ele tem um valor máximo de corrente de gate que ele consegue fornecer, tá? Então vamos colocar aqui, ó, mais um plot pane. E aqui em cima eu quero colocar o valor da corrente, tá? Então olha a corrente aqui ó, de pico. Deu em torno de, aqui ó, deu uma corrente de 188 mili negativo, né? Quando está desligando, tá? E agora com 2, tá? Com 2 ohms que nem a gente tinha antes, vamos simular. Olha aqui a corrente, pessoal. Vamos dar um zoom aqui, ó. Fica uma corrente bem maior, né? Fica em torno de 2,3, tá? E daí ele comuta bem mais rápido, né? Obviamente bem mais rápido. Então essa corrente de pico aqui, ó, tem que ser definida. Dizer, não, eu quero uma corrente de pico dando no máximo tanto. A partir disso eu vou calcular o valor do resistor, tá? Aqui na entrada de condução é bem maior, inclusive, ó. Tá? Corrente chega quase, sei lá, passou de 3 amperes aqui, ó, de corrente de pico, tá? Isso aí, quanto mais corrente, mais rápido vai ser a comutação, tá? Menor vai ser as perdas. Só que daí a comutação fica mais rápida, eu vou ter talvez a geração da interferência eletromagnética, tudo isso aí vocês vão ver lá na disciplina de eletrônica de potência, tá? Mas a ideia é essa. Eu vou mandar para vocês essa simulação aí e vocês podem se divertir com ela, tá? Feito.